Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Estamos experimentando os últimos tempos antes da vinda do Senhor Jesus. O momento onde nós vamos experimentar os maiores moveres do Espírito Santo. Um tempo onde nós vamos experimentar salvação de milhares e milhões de pessoas. Um momento onde nós vamos experimentar milagres que nunca observamos ainda no nosso meio. Talvez você já experimentou ou viu em algum momento na televisão, ou fez parte em algum tempo no passado de grandes cruzadas evangelísticas que aconteciam. Talvez você já viu testemunho, ou vídeos na internet, nos anos 90, na década dos 90, milhares de pessoas se reuniam no estádio e ficavam pilhas de óculos assim, porque as pessoas eram curadas da vista, ou então dezenas de cadeiras de rodas. Alguém já viu isso, nem que seja por vídeo? Milhares de pessoas aceitando Jesus num apelo em cruzadas de homens como Billy Graham, Reinhard Bonk. Só que muitos desses homens já partiram. Você ouve falar de Billy Graham? Billy Graham pregou para a rainha da Inglaterra, pessoalmente, virou um conselheiro da rainha da Inglaterra. Billy Graham, um homem esplêndido, fora do comum, mas já não está entre nós. Reinhard Bonk foi um grande evangelista no continente africano. Não sei se você já ouviu falar desse homem, Reinhard Bonk. Era tão forte a unção desse homem que as pessoas, quando sabiam que ele estava fazendo uma cruzada evangelística, e a cruzada dele era para milhões de pessoas, os carros das funerárias, no dia que ele tinha a cruzada, não iam com caixão para a funerária, iam para trás do palco que era montado para ele ministrar, porque acontecia de tempo em tempo que alguém ressuscitava, tamanha unção que havia naquele lugar. Não sei se você já ouviu falar sobre esse testemunho, mas Reinhard Bonk já não está mais entre nós, o tempo dele passou. E nós vamos viver um levantar de uma geração profética, uma geração cheia de autoridade, e quem sabe eu estou diante de alguém que vai influenciar milhões de pessoas para a glória de Deus. Eu não estou falando aqui diante de alguém que está buscando ser reconhecido no Instagram, não, é ser reconhecido nos céus e até pelo inferno, porque o inferno teme aqueles que andam alinhados com a vontade de Deus. Eu estou diante de pessoas que têm a oportunidade de marcar esta geração, e você é essa pessoa. Olha para alguém perto de você e fala: você está sendo convocado pelo Espírito Santo para este tempo. E como o pastor Guilherme disse, não fique economizando teu glória nem teu aleluia. Enquanto o Espírito Santo te tocar, dê glória e dê aleluia, porque o Espírito Santo está se movendo no nosso meio. E eu me sinto honrado e privilegiado em poder estar aqui compartilhando da palavra, mas talvez na próxima não seja eu, seja o pastor Guilherme, ou quem sabe um de vocês. Fato é que o Espírito Santo deseja levantar profetas nesta geração. E o tema da mensagem nessa noite é sobre um lugar onde nascem os valentes. Diga comigo: onde nascem os valentes. Tem até um banner aí da palavra, se vocês puderem deixar. Irmãos, nós sabemos que no mundo natural, biológico, existe um processo, gestacional para você gerar teu filho, tua filha. Processo que dura 9 meses. No meu caso, no caso da minha esposa, Daniel ficou na barriga quase 9 meses. Faltou um pouquinho. Mas o processo para gerar começou antes no nosso coração. E não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil. Foram alguns anos pedindo a Deus
sendo instruído por médicos para detectar quais eram os impedimentos para que isso pudesse acontecer. No nosso caso, graças a Deus, conseguimos engravidar naturalmente, mas creio que foi uma obra, sim, de Deus, porque minha esposa tem endometriose até hoje. Mas Deus permitiu que gerássemos o Daniel. Interessante que, quando ela estava grávida, no início não dava para perceber, né? De repente, um dia, eu estava em Irajá, no gabinete com o apóstolo, e eu recebo uma ligação, e sabe aquele dia, isso daí provavelmente aconteceu com você também, né? Que naquele dia eu e minha esposa, a gente estava chateado um com o outro, por alguma bobeirinha, não sei o que foi, mas ela estava reclamando comigo, ela estava com o humor muito alterado. E eu falei, eu não acredito que você está chateada comigo. Era alguma coisa da comida que a gente pediu, que a gente combinou que eu ia pedir, e aí eu esqueci de pedir. E a gente indo trabalhar, normalmente no trabalho, a gente ia pedir alguma coisa, iFood, seja lá o que for, a gente se virava. Mas você não pediu, mas era para ter pedido, agora eu tenho que ir para o mestrado, vou atrasar, não sei o que. Não acredito que você está chateada comigo por causa disso. Entra no aplicativo, pede, daqui a 15 minutos estão entregando alguma coisa lá na igreja para a gente. E ela foi, e eu falei, não é normal, gente, que mudança de... Mas está de TPM, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? E aí ela foi para o mestrado, ela estava fazendo mestrado na época, eu dentro do gabinete do apóstolo daqui a pouco, né? Umas horas se passaram, eu já sabia que ela já estava em casa de volta, em segurança. Ela mandou um zap, aí o telefone começa a tocar. E eu estava resolvendo alguma coisa, falei, eu vou atender daqui a pouco, deixa ela de molho um pouquinho, né? Fiz charme. Isso não é de Deus não, tá? Eu tô abrindo o coração, não, tô brincando. Que casal nunca passou por algo similar? Só que aí ela insistiu, eu falei, não, vou atender, deve estar acontecendo alguma coisa. Aí quando ela fala, a primeira coisa, nem boa tarde, oi. Ela, eu estou grávida. Meu Deus, comecei a chorar. Eu fiquei sem palavras, fiquei sem ação. O apóstolo que estava aqui não sabia nada do que estava acontecendo, ficou preocupado. Você está bem? O que está acontecendo? Fala. Eu não conseguia, irmão, não conseguia. Ela chorando por um lado, eu por outro. Aí eu com esforço falei para ele, ela está grávida. Aí ele chorou também. Irmãos, mas ali foi, né, o início de algo que a gente já sonhava. A barriguinha começou a crescer aos poucos. E no momento na linha amarela, a gente pegou aquele trânsito de linha amarela terrível. Ela, do nada, estou com vontade de vomitar. No carro não, pelo amor de Deus, por favor. Começou um processo, o processo de gerar. O tempo foi passando, a dificuldade para dormir foi aumentando. Irmão, ela encomendou um travesseiro para a gestante. Eu não sei se alguém já viu um artefato desse. O travesseiro para a gestante é uma coisa mais ou menos do meu tamanho, para você ter uma noção, não é um negócio pequeno, hein? Do meu tamanho, e parece assim um U enorme, quase que do tamanho do corpo humano, porque ela enrola aqui, enrola debaixo do braço, enrola debaixo da perna, e para tentar encontrar uma posição. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque quando nós estamos gerando algo novo, nós começamos a viver um desconforto. Gerar não é fácil. Gerar algo, eu estou falando de algo literal, mas você começa pelos ouvidos espirituais a transmitir isso para o mundo espiritual. Gerar não é fácil. Gerar dói. Viver algo novo provoca em você uma batalha no mundo espiritual, uma batalha emocional. E eu vim falando para pessoas que eu sei que estão batalhando, e é porque estão gerando coisas novas, mas ainda não perceberam. E às vezes começam a lutar, e o que está acontecendo? E vem aquelas TPMs espirituais, mas é porque você está gerando e você precisa permanecer firme e suportar esse processo
processo de gerar que não é fácil, mas vai chegar um tempo em que você vai ver tudo isso pelo qual você vem lutando no mundo espiritual sendo trazido à realidade. E isso de um sonho virará um testemunho que vai edificar muitas vidas. Eu sei que tem gente que vem lutando nesses últimos tempos, vem lutando nas últimas semanas. Assim diz o Espírito Santo, é porque eu estou gerando algo novo em você. Eu estou permitindo que você viva certos desconfortos, mas não é para simplesmente deixar você chateado, é porque dentro de você, no teu útero espiritual, e eu sinto o Espírito Santo falar com algumas pessoas, algo novo está sendo gerado. Agindo Deus, quem impedirá? Avance dentro daquilo que Deus tem te prometido. Tome posse da promessa. Está doendo, está desconfortável, mas não é para você esmorecer, nem parar, nem desistir, nem retroceder. É para você continuar caminhando, talvez não na velocidade que você sonha, mas sem parar, sem voltar para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então o Espírito Santo fala: olha para frente e avança, porque vai chegar um momento onde você vai ver isso tudo que está doendo hoje tendo um resultado de glória na tua vida. Gerar é desconfortável. No momento da cesárea, eu decidi assistir o parto. Graças a Deus, Deus me deu uma amizade muito grande com o doutor que fez o parto da minha esposa. Então, eu me senti mais tranquilo. Tomei café da manhã com a equipe médica. Brincaram comigo. Eu estava perdidinho, irmãos. Eu estava perdidinho. Eu não sabia muito, eu estava meio... Você está vivendo algo tão novo que você fica meio desorientado. Depois você vai se encontrando, mas era tanta novidade para mim que eu estava meio perdido ainda. E você vai viver tanta novidade em Deus que você vai precisar de um pouquinho de tempo para falar: o que Deus está fazendo? Que reboliço santo é esse na minha vida? Que Deus está abrindo tanta porta, tanto caminho no deserto. Deus está operando tanto milagre. Eu ainda não consegui me posicionar, mas Deus é contigo. E quando você se sentir um pouquinho desorientado, é só seguir a voz do Espírito Santo. Ele vai te dar direção. Começou o processo do parto. Aquele bisturi eletrônico. Começou a abrir as camadas da pele. Irmão, é uma cena muito forte. Eu não sei se tem maridos aqui que já passaram, né, por viram, observaram. Chega a ter um cheirinho de carne queimada. Eu olhei aquilo, eu fiquei, pastor Guilherme, assustado. Eu não imaginei que a cena era tão forte. Eu não sei, se eu soubesse que era tão forte, talvez eu não teria tido coragem de ir. Eu fui porque eu queria estar do lado da minha esposa. Mas se eu soubesse que o que ela ia passar era tão intenso, talvez eu teria me retirado. Por isso que Deus não te mostra todo o processo, porque no processo existem momentos que dói pra caramba. E se Deus te mostrar, você vai desistir. Então Ele não te mostra, Ele esconde algumas coisas para você não desistir. E Ele te mostra o final. É melhor o final que o início, mas o processo dói. Meu filho nasceu. A Bíblia fala que quando a mulher ela está gerando, ou está prestes a dar à luz, ela sente muita dor. A Bíblia fala, e algumas de vocês já experimentaram aqui, seja no natural ou na cesárea, tem dor do mesmo jeito, né? Só que o natural dói na hora, a cesárea dói depois. Agora, depois que o filho nasce, a alegria é tanta que você não se lembra da dor, porque Deus te recompensou. Assim vai ser na tua vida espiritual. Virá tanta alegria, virá tanta recompensa de Deus, que você não vai conseguir se lembrar da dor que foi gerar esse algo novo, porque o algo novo é muito maior que a dor. Tem gente que vai viver algo muito maior do que a dor que está sofrendo hoje, algo muito mais lindo, mais maravilhoso, é tão maravilhoso que a dor vai ficar no esquecimento. Tamanho milagre que Deus vai fazer na tua vida. Quem recebe, dá um glória e diga amém.
é tudo gerado com muita lágrima. Tudo na nossa vida é gerado com muita lágrima. Tudo na nossa vida é gerado com muita luta, com muita batalha. Não foi diferente na vida de Davi. E não foi diferente na vida dos seus homens. Eu nessa noite, eu não quero focar na história de Davi, mas brevemente eu quero só trazer a memória, para refrescar a tua memória, que a história de Davi no panorama bíblico começa no capítulo 16 desse livro que nós lemos, primeiro livro de Samuel. Davi aparece no panorama bíblico. Aos olhos dos homens ele estava esquecido, mas ele aparece porque Deus escolhe ele. Não importa se os homens te esquecem, Deus te escolheu para uma obra específica. E no tempo certo Deus vai pinçar você. Deus vai chamar você para algo específico e único. Não se precipite nem se desalinhe da visão. Não se precipite nem se rebele, simplesmente obedeça o que Deus está falando e siga a orientação da tua liderança. Deus falou com o profeta Samuel e o profeta Samuel foi a voz que Deus usou para levantar Davi. Não foi Davi que se auto-intitulou rei, foi através da liderança daquela época. Ouça a voz da tua liderança. Fala para alguém, ouça a voz da tua liderança em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, e Davi começa a sua caminhada. Nos capítulos seguintes, você vai ver Davi lutando contra Golias. Deus é com Davi. Davi tocando harpa, e quando Davi tocava era tanta unção que os demônios que atormentavam Saul se afastavam de Saul. Tamanha a presença e a glória de Deus naquele lugar, porque onde Deus se manifesta não existe espaço para diabo. Por isso, na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha, tem que ter adoração ao Deus vivo, que quanto mais adoração exista para o Senhor Jesus, não vai ter espaço para demônio atormentar a tua vida, o teu casamento e os teus filhos. Só que no momento determinado, eu acredito que Davi pensou em algo que eu creio que acontece com a gente. Você tem a unção, você tem uma promessa, e você acha que algumas coisas vão acontecer logo em seguida. Davi tinha a unção de rei, já tinha derrubado Golias, ele já era alguém conhecido, já faziam canções. Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Davi, ele já era uma pessoa relevante na sua época. Eu acredito que Davi falou assim: caramba, o momento de eu assumir o trono já está chegando. Mas no capítulo 22, por incrível que pareça, Davi não assumiu ainda o trono. Davi foi parar numa caverna, porque existem momentos na nossa vida que Deus não permite que a gente assuma logo aquilo que Ele nos prometeu, porque ainda existem processos a serem cumpridos, etapas a serem cumpridas. Mas a caverna não foi o final da história de Davi. A caverna que você está enfrentando nesses últimos tempos não é o final da tua história, é apenas parte do processo. O final vai ser muito mais lindo do que você imagina, mas você precisa permanecer fiel, mesmo que seja na caverna, mesmo que seja nesse momento de provação, mesmo que seja nesse momento de desconforto, porque Deus está gerando algo. Mas Davi já era definido. Davi, ele tinha uma identidade. Davi, ele sabia quem ele era em Deus. Davi, ele não agia como um coitadinho, ele agia como um valente guerreiro. Enquanto muitos se atemorizavam e retrocediam, ele avançava porque sabia que Deus era com ele. Quem é esse filisteu para enfrentar os exércitos do Senhor? Eu te derrubarei. Deus já me deu vitória sobre o urso, sobre o leão, você vai ser mais um. Davi tinha definido no seu coração quem ele era em Deus. Mas na caverna juntaram-se a Davi 400 homens. 400 homens, pastor Guilherme, multimilionários, famosos no Instagram? Não. 400 homens endividados. Olha só os títulos. Em aperto. E eu posso acrescentar aí alguns, cada versão fala, né? Dá uma nomenclatura. Angustiados, alguns tinham síndrome do pânico,
Outros tinham síndrome do pensamento acelerado. Outros não tinham nenhum pingo de inteligência emocional. Uma coisa é certa, eles estavam vivendo um baita de um problema. E eles foram parar na caverna. E sabe, Davi começa a inspirar esses homens. Eu pergunto, Davi estava vivendo a plenitude das promessas de Deus na caverna? Não. Mas ele servia de inspiração para aqueles homens. Você pode não estar vivendo o teu auge, o cumprimento das promessas de Deus, mas mesmo assim Deus conta contigo para inspirar pessoas, para abrir tua boca de profeta, independente da circunstância que você está vivendo, e começar a profetizar um novo tempo dentro dos teus parentes, dos teus amigos, dos teus companheiros de trabalho. Você é um profeta, não importa a circunstância que você está vivendo, isso não vai determinar o quanto de unção tem derramado sobre a tua vida. O que vai determinar é o quanto você busca Deus na intimidade. Ele vai te recompensar. Você vai ser um inspirador para multidões, para a glória de Deus. Por isso, pregue a tempo e fora de tempo. Não feche a tua boca, não abaixe a tua cabeça. Se levante como um profeta nesse tempo. Se levante como um profeta na tua família. Se levante como um profeta no teu bairro, aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no Brasil. Deus conta contigo. Deus conta contigo. E ali, o irmão do teclado pode me ajudar baixinho, por favor? Ali começa a ser gerado um exército. Irmão, irmã, começa a ser gerado um exército de valentes. Esses homens ali não eram ainda considerados valentes diante da sociedade. Mas Deus enxergava naqueles homens um potencial sobrenatural. Tanto que, se você observar e você continuar lendo a história, você vai ver que Davi, no final, ou no meado do seu reinado, ele criou uma espécie de tropa de elite, os valentes de Davi. Muitos desses homens começaram a sua carreira de valente na caverna. Ali começou a ser gerada uma tropa de elite. Aqueles homens começaram na sua caminhada considerados endividados, angustiados, em aperto, mas eles estavam sendo forjados por Deus. Essas situações que nós vivemos hoje, esses apertos, essas lutas, seja na área emocional, familiar, financeira, se você não desanimar e não desistir, isso vai te servir só para lapidar e melhorar você. Porque você é um valente. Se você está aqui, você é um valente. Se você chegou até 2022, você é valente. Se você superou tanto, é só você olhar um pouquinho para trás, e não precisa ser muito, talvez 5 anos atrás, tudo que você já lutou nesses últimos 5 anos e Deus te sustentou, tudo que você teve que enfrentar, o Espírito Santo te manteve de pé. Para muitos, talvez não era nem para você estar aqui, mas Deus determinou que você estaria. Me lembro de um trechinho de uma música, não sei se o irmão sabe, se não souber não tem problema, mas não era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, essa aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Agora, se você sabe que um filho é gerado num ventre de uma mãe, qual é o ventre que gera os valentes? Irmão, um valente não é forjado sentado num sofá assistindo Netflix. Um valente não é forjado e formado andando dentro de um carro com ar-condicionado para cima e para baixo. Um valente não é forjado recebendo uma baita de uma grana sem saber aonde colocar tanto dinheiro. Os valentes são forjados nas situações mais adversas da vida. Valente é aquela mulher que teve o seu primeiro filho e, sem menos esperar, o homem que ela pensaria que iria sustentar a casa acabou sumindo e ela teve que assumir a criança sozinha, trabalhando de manhã, cuidando da criança à noite, pedindo ajuda a vovô, vovó. Mas chegou até aqui, criou os filhos para a glória de Deus, formou os filhos. Valente é aquele homem que aonde todo mundo falava, ia lá, pedia ajuda, pedia uma porta de emprego, só recebia não, mas mesmo assim permaneceu de pé, foi saindo adiante, mesmo sem saber como ia acontecer, fazia um bico aqui, um bico ali, mas Deus ia sustentando. Esses são os valentes da nossa geração. Não são valentes porque nasceram em berço de ouro, até porque os maiores valentes não nascem em berços de ouro, começam a nascer nas cavernas da caminhada, começam a nascer nos lugares de desconforto, nos lugares onde ninguém reconhece. Os valentes da nossa geração são pessoas que se desdobram, às vezes em 2 empregos, mas não deixam de servir na igreja, não deixam de estar presentes, com tudo apertado, mas não deixam de dar o dízimo, não deixam de ofertar, porque sabem que Deus está cuidando de tudo. Esses são os valentes desse tempo. Deus não está contando com os teus recursos, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não está contando com a tua capacidade, porque Ele tem poder para capacitar aqueles que Ele chama. Ele só está contando com a tua disposição e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Os valentes, os pastores, líderes valentes, não são aqueles que já aparecem da noite para o dia com milhares de pessoas nas suas igrejas, são aqueles que vão ganhando alma a alma, vida a vida, distribuindo quentinha, ajudando os necessitados. Esses são os valentes dessa geração. Não são aqueles que talvez tenham uma fama nas redes sociais, mas são aqueles que têm uma fama no céu, têm o seu nome escrito no livro da vida, e quando eles chegam no lugar, até os demônios sabem: com esse daí eu não posso implicar, porque ele está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo. Essa é a geração de valentes que está sendo gerada nesse tempo, enfrentando pandemia, enfrentando dificuldade, crise financeira, e mal saiu de uma pandemia, vem guerra, vem inflação, mas nós não esmorecemos. Está aqui, você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui para falar: você é um valente. Até porque o caráter de um homem e de uma mulher é forjado pelos nãos que essa pessoa recebe. Por isso Deus muitas vezes te diz que não, porque Ele está forjando o teu caráter. Deus fala para mim: não, Diego, é porque Ele está forjando o meu caráter, Ele está trabalhando na minha vida. Não é que Ele não queira me dar, é porque Ele sabe que eu preciso ainda passar por alguns processos. Então não fique triste com os nãos de Deus, porque até com os nãos Ele está trabalhando na tua vida para um dia te dizer sim. Deus, Ele não tem favoritos, Ele não tem mimados, Ele tem íntimos. Os valentes são forjados nos cárceres do Egito. Não são nos palácios do faraó, são nos cárceres do Egito, na casa de Potifar, nos poços. Valentes são forjados nas covas dos leões. Valentes são forjados enfrentando fornalha.
Mas no meio da fornalha, o pessoal fica confundido. Não eram 3 que estavam na fornalha? Como é que eu estou vendo 4? E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Não sabia nem como mencionar, mas é porque as pessoas vão ver que Deus é contigo. Mesmo que você esteja passando por uma situação adversa, Deus está gerando em você um espírito de valentia, de ousadia, para viver o que você nunca viveu em Deus. Aleluia. E aí vem um laudo para desanimar, um laudo médico para desanimar a tua expectativa, por exemplo, de engravidar, mas você não desiste porque você sabe que Deus é um Deus que cura. Aí vem um gerente de um banco para te dar uma notícia triste, mas você sabe que ali não é o teu final, porque o Senhor é o teu provedor, Jeová Jireh. Aleluia. Vem alguém para te dar uma notícia angustiante, mas você sabe que essa angústia não vai te acompanhar para o resto da vida, porque Deus te prometeu uma vida abundante, uma vida de paz. Aleluia. Óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Deus está levantando uma geração de valentes aqui em Duque de Caxias, e você faz parte dessa geração. Deus está levantando uma geração de valentes para acompanhar os pastores dessa casa para esse novo tempo que já começou, e você faz parte desse exército. Você não pode esmorecer agora, você não pode parar agora. A caverna não é o final da história, é apenas parte do processo. É fácil quando a gente vê algumas pessoas que venceram e a gente fala: caramba, mas eles não tiveram que enfrentar a minha realidade. Ouça, todo mundo que vence na vida de uma forma honesta e em Deus teve que ter uma história de luta. Se não teve, é porque não venceu. Se não teve uma história de luta, adversidade, resistência, é porque não venceu. É fake, é mentira. Mas quem tem uma vida de vitória sustenta. Por isso que Deus, Ele nos faz mais do que vencedores. Vencedor não é a ausência de luta, não. É que a luta vem, você enfrenta. Você não sabe como vai se desenrolar, você não sabe como vai acontecer, mas no final, Deus te dá um escape. E até no pior momento da tua vida, e ouça isso, porque eu estou falando da parte do Espírito Santo para algumas pessoas. Quando você acha que você está vivendo, que você está no fundo do poço, que você está vivendo no pior momento, ali é a virada de chave para você viver o novo de Deus. José estava no cárcere. Eu acho que José falou: acabou para mim. Eu vim do poço para a casa de Potifar como escravo, e da casa de Potifar como escravo eu fui parar no cárcere. Mas é que no cárcere ele conheceu alguém que era o copeiro do faraó, que um dia Deus iria usar para conectá-lo com o palácio. Até no momento mais difícil da tua vida, Deus está escrevendo a tua história e te conectando com as pessoas que Ele vai usar para te levar aos lugares que Ele te prometeu. Davi, ele viu 400 homens endividados, mas ele teve o discernimento suficiente para entender que aqueles homens eram futuros valentes. Pastor Guilherme, você tem centenas de valentes nesse lugar. Pode ser que muitos não tenham chegado com essa condição definida, mas estão no processo. Você é um valente. A igreja para nós é como muitas vezes a caverna de Adulão foi para esses homens com Davi. É um lugar em que você se reúne, você é atraído para a igreja. Não é porque você está com toda a tua vida resolvida, é porque provavelmente Deus permitiu, pela sua soberania, que você passasse por alguma situação que te fez falar: eu preciso buscar a face de Deus. Não sei em qual área, mas Deus usa santas desculpas para te conectar com propósito. E você vem aqui e você entra nesse lugar muitas vezes abatido, endividado, ansioso, deprimido, mas esse é o lugar onde a tua história começa a mudar. É onde esses títulos, essas nomenclaturas, esses rótulos vão ficando para trás. Aí
passa um tempo, as pessoas já não olham para você como aquele endividado, olham e falam: o que Deus fez na tua vida, que eu estou te vendo como alguém próspero, eu estou te vendo como alguém que está financiando o reino, eu estou te vendo como alguém que está ajudando pessoas, aleluia, porque esse é o lugar de transformação, e você está num processo de transformação, porque você é um valente do Senhor. E sem querer me estender muito, eu quero falar para você: não desista dos processos. A vida de um valente não é fácil. Tem hora que você fala assim: eu não sei. Gente, isso acontece comigo e com certeza contigo. Tem hora que você fala assim: eu não sei se eu vou suportar. Eu não sei se eu tenho estrutura física para suportar. Eu não sei. Você olha talvez para as tuas contas e você fala: eu não vou conseguir. Tem coisa que não tá batendo. Eu estou me esforçando. Deus está trabalhando. Deus está cuidando. Deus está fazendo. Você não está esquecido. Você está guardado na palma da mão de Deus. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. É isso aí. Não era para eu estar aqui. Não era para você estar aqui. Não pela nossa capacidade ou dignidade. A gente não merece isso. Mas Jesus se entregou por nós porque Ele nos ama e porque Ele acredita na gente. Sabe por que Jesus acredita em você? Porque foi Ele que te formou. Não lembra o que Ele fala para o profeta Jeremias? Desde o ventre. Eu te conheço, estou falando nas minhas palavras. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu te formei, eu planejei você. Eu planejei a tua história. Cabe a você confiar e seguir lutando. Esses capítulos de caverna vão passar. E em breve, muitos aqui vão tomar posse das promessas de Deus, vão entrar nos palácios. Entenda palácio como a toma de posse, a realização das promessas de Deus na nossa vida. Eu não estou falando de um palácio literal. Os capítulos passam, é só você ler a história de Davi, a história de José, a história de Esther, de Daniel, dos amigos de Daniel, e por aí vai pela frente. Você vê que os capítulos passam e a recompensa vem, o escape vem, mas não desanime no processo. Eu vim aqui da parte do Espírito Santo falar para você que se encontra numa espécie de caverna de Adulão: não desanime no processo, porque está nascendo dentro de você a tua versão mais valente e ousada que você jamais viu e que o mundo jamais viu. Está nascendo a tua melhor versão para esse tempo, porque não se esqueça o que eu falei: Deus está levantando na nossa geração uma leva de valentes que vão desbravar, que vão ser realmente instrumentos poderosos nas mãos de Deus para esse avivamento dos últimos tempos. E Deus conta contigo. Não deixe de evangelizar. Não deixe de viver em santidade. Os valentes do nosso tempo são aqueles que são capazes de viver em santidade quando viver em santidade hoje parece ser a coisa mais absurda do mundo. São aqueles que são capazes de esperar e confiar no Senhor sem se corromper quando parece que o mais normal no mundo é viver em corrupção. Nós estamos vivendo em um mundo de valores invertidos, mas a Bíblia continua sendo a mesma. Deus não precisa inverter valores para te segurar, não. Ele continua sendo Deus, Ele continua sentado no trono, e a gente precisa continuar fluindo dentro daquilo que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo. Esses são os valentes. Valente é aquele que, em vez de se desesperar, se angustiar e querer se jogar da ponte Rio-Niterói,
se fecha dentro do quarto e fala: eu não saio daqui até ouvir tua voz, Senhor Jesus. Eu preciso do teu direcionamento para minha vida, para minha família. Valente é aquele que não chuta o balde do casamento por qualquer motivo, mas fala: vamos até o final. O Espírito Santo vai nos ajudar a vencer essa crise. Valente é aqueles que ensinam os filhos no caminho em que devem andar, para que quando os filhos cresçam não se desviem do caminho. Esses são os valentes desse tempo. E me ajuda, fala para 5 pessoas: você é um valente do Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, si maior, que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, sim, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu gostaria de convidar que você fique de pé nesse momento. Eu quero orar por você